Esther, capítulo 3. Uma breve meditação da palavra de Deus, alguns comentários importantes que Deus falou ao meu coração. Esther, capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Meus irmãos, eu gostaria, nesta breve meditação, de realçar alguns pontos que eu achei importante para esse momento. Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, e o exaltou a Ramã, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Veja o versículo 1. Perceba, Satanás agindo na mente do rei Assuero. Dá para perceber nitidamente o diabo costurando um detalhe importante que está lá na frente do versículo 6, que era a destruição do povo judeu. Tá certo? Satanás começou a costurar devagar no versículo 1. Olha o que o diabo fez aí. Procura ver isto. Procura avaliar junto comigo o versículo 1. Acompanha junto com a sua Bíblia, que é muito, muito importante esse momento, essa ministração. Ela é muito forte, muito poderosa, porque eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai usar para libertar muitas vidas. Aí do versículo 2, você perceba também, diz assim: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Eu vou repetir, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Veja aí, o rei tinha dado uma ordem para que todos se prostrassem, se dobrassem diante do Ramã. O rei tinha dado essa ordem. Perceba Satanás por trás dessa história.
consegue avaliar isso? Você que conhece o livro de Esther, perceba aonde começou a confusão. A confusão começou, que o inimigo semeou, a confusão começou no versículo 1. O rei Assuero engrandeceu a Ramã e o colocou acima de todos os príncipes. Aí Satanás já mostrou a unha dele, tá certo? Ele engrandeceu o Ramã. É isso que o diabo gosta, né? Coisa grande, coisa de fama, sucesso, né? Neon, não é isso que o diabo gosta? Não é? Tudo de primeira, não é? É o canal, não é? É isso aí. Veja, nitidamente Satanás costurando aí, engrandecendo a Ramã. Tá certo? Primeira costurada do diabo. Tá aí. Olha a segunda costurada do diabo, ó. Versículo 2. O rei ordenou acerca do Ramã que todos se prostrassem. Olha a segunda costura aí. E forte, hein? Bem inteligente o diabo, né? Muito inteligente. Ele conseguiu tirar isso da boca do rei, que todos tinham que se prostrar perante o Ramã. Então ele conseguiu tirar isso da boca desse rei. Olha aí, irmãos, é impressionante a costura, é impressionante como é que o diabo, ele para chegar num ponto, ele vai longe, ele vai em outro canto, ele começa devagar lá para o lado, entendeu? Você está indo aqui para a estrada, ele começa lá para o lado do outro rio, entendeu? Para enchente, quando você passar no quilômetro tal, a enchente já está passando por cima da ponte. Você entende? Ele começa a costurar. E ele costurando aí, olha, e diz aí que o rei agora deu uma ordem. Satanás colocou no coração do rei que todo mundo tinha que se dobrar perante esse infeliz aí, esse Ramã, que até então ele se achava muito feliz, né? Mas o final dele foi numa forca, com os 10 filhos dele mortos, tá certo? Então, irmãos, Satanás costurando em cima desse primeiro-ministro aí, que era o Ramã. E eu achei muito importante estar comentando com vocês, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Ela gera um fruto glorioso. E é um comentário breve, mas é muito importante. E você veja aí, no versículo 3, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Olha aí, ó. Começou a confusão aí, ó. Os guardas começaram a perguntar pro Mardoqueu: o Mardoqueu, por que você não obedece, né? O mandado do rei, que tem que se dobrar diante do Ramã, tem que se prostrar no chão diante desse cara. Né? Só faltaram dizer, esse cara é Deus agora, esse cara aí, já já ele pega o trono do Assuero. Só faltava falar uma coisa dessa, né, irmãos? Mas veja aí, é impressionante. O versículo 3 começa a confusão entre os guardas também. A costura do diabo lá atrás, do versículo 1, começou a surtir efeito no versículo 3. E o versículo 4 diz aí a palavra de Deus: sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Ramã. Eles foram contar para o Ramã. Olha os fofoqueiros aí, ó. Aí a costura de Satanás fez aparecer os fofoqueiros do reino. Não é fácil, né, irmãos? Olha lá a costura, ó. Aí aparece agora a turma da revoada. A turma da revoada, ó. Eles fizeram saber, na terceira linha do versículo 4, fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Eles queriam saber se Mardoqueu ia fugir dessa briga ou ia aguentar a parada. Dá uma olhada. Eles queriam pôr gasolina na fogueira. Não é? Tem gente que faz assim, não faz? Vê um problema, quer pôr fogo,
quer pôr gasolina na fogueira. Você conhece alguém assim ou não? Você já viu pessoas assim? Então, você está passando uma luta, ele põe mais lenha na fogueira ainda, né? Aí, ó. E aí vai, irmãos. E o Ramã, ele, não satisfeito com isso, diz o versículo 5, o Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante do Ramã. O Ramã se encheu de furor e determinou, no versículo 6, pode ler aí, determinou matar, destruir todos os judeus. Esse foi o ponto. Satanás chega no cume do monte que ele queria. Queria o decreto para a destruição do povo judeu. Satanás queria acabar com os descendentes de Abraão. O diabo queria ferir, acabar com os descendentes de Jacó, de Israel. Tá certo? Mas nós sabemos que Deus entrou com providência, né? Nós sabemos que o Ramã foi apanhado na forca que ele fez para matar o Mardoqueu. Sabemos que os seus 10 filhos morreram, né? A sua família toda foi morta. E nós sabemos que Deus livrou o povo judeu. Então, irmãos, mas o comentário que eu queria conversar com vocês, muito importante que eu achei hoje, é esse: como o diabo costura. Para chegar no versículo 6, você percebeu o que Satanás fez no versículo 1? Primeiro exaltou o Ramã acima de todos os ministros, né? O Assuero foi manipulado, fantoche do diabo, né? É uma autoridade fantoche do diabo, que exaltou aí, ó, o Ramã. Depois, essa autoridade, esse fantoche aí, ó, o que ele fez? No versículo 2, ele ordenou que todos se dobrassem diante do Mardoqueu. Ei, que autoridade, hein? Era o rei, hein? Você já pensou? E o que Mardoqueu fez? Versículo 4, a Bíblia diz que ele, não lhes dando ouvidos, na terceira linha, versículo 4. E aí, os soldados do rei que puseram fogo na fornalha, tá certo? Jogaram lenha nessa fogueira. Foram lá contar para o Ramã que ele era judeu. Contaram o segredo máximo, coisa que Mardoqueu tinha pedido para Ester nunca declarar ao Assuero. Tanto é que o rei casou sem saber de que povo que vinha Ester. Mas aqui os fofoqueiros foram contar. Mas aí, irmãos, veja aí, Deus, com fofoqueiro ou sem fofoqueiro, Deus matou Ramã na forca, matou os filhos dele, decepou a família dele. E olha, irmãos, foi grande a mortandade e foi grande o livramento do povo do Senhor. Deus vai livrar você. Eu não sei quem que Deus vai jogar na forca. Eu não sei quantos. Eu não sei quantas famílias muitas vezes vão ser penduradas dentro de uma situação dessa, situação de Ramã. Porque às vezes o pai faz uma besteira e a mãe entra na coisa de graça, não é? Os filhos entram e sofrem e pagam o preço, infelizmente, né? A gente diz isso com tristeza no coração, não é? Mas aqui a palavra de Deus não mente, né? Ela diz que o Ramã e seus filhos foram mortos. Queridos, diz aí o texto, então, revelando para nós uma avaliação que eu gostaria de citar com você. Como que Satanás costura? É o ponto tônico, é o ponto importante que eu gostaria de citar com você. Como que o diabo costura para chegar lá no versículo 6? Perceba, a minha pergunta é, você fique atento àquele sorriso estranho, tá? Fique atento àquela conversa estranha que você escuta aí. Fique atento, meu querido. Fique atento
aquela visita que aparece fora de hora aí, aquela pessoa que ligou, fique atento, tá certo? Pode ser uma costura satânica e aquilo pode virar contra a sua vida, pode virar contra. E esse que é o detalhe. Eu achei importante passar essa ministração, né? Ela é breve, mas é muito importante. A costura satânica em torno da vida do fantoche Assuero. Deus me disse claramente: esse homem é um fantoche na mão do diabo. Engrandeceu o Ramã, mandou uma ordem para todo mundo se deitar quando esse Ramã passasse. Você já pensou o que esse rei fez? Que autoridade, hein? Mas, irmãos, é interessante esse negócio de autoridade. Olha, me dá até medo. O Mardoqueu não se dobrou diante desse Ramã. Ele não obedeceu essa ordem do rei Assuero. Perceba comigo, nesses 6 versículos. Mardoqueu não obedeceu essa ordem aí do rei Assuero. É importantíssimo. O comentário é muito oportuno, então fique atento. Aquele sorriso, aquele olhar estranho, aquela situação estranha, fique atento, porque pode ser uma costura de Satanás. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.